Continuando sobre a minha adolescência, que eu passei, né? Saí da casa dos meus pais com 13 para 14 anos. E desde então eu nunca mais voltei a morar com eles. Temos contato, temos uma comunicação, uma convivência, apesar da distância, saudável, mas não voltei mais morar com meus pais desde os meus 14 anos. São coisas que mudam a nossa história. Cada um de nós tem uma sua história, tem a sua vivência, tem as suas dores, né? E essa foi a minha história que mudou completamente desde a minha adolescência. E eu continuei seguindo a minha vida, apesar da distância, sozinha. Tinha parente aqui, mas não era pai e mãe, então eu sempre tive ficou essa lacuna da ausência dos pais e do convívio materno, né, na vida da gente, na minha vida. Mas eu consegui dar a volta por cima, consegui superar essa dor, mas eu acho importante que hoje eu vivo uma fase que eu não guardo rancores, não guardo mágoa, todo sentimento, eu trabalhei muito isso durante anos, e todo sentimento que eu tenho, se eu tenho um sentimento por alguém de gratidão, eu chego naquela pessoa e eu consigo me expressar assim com facilidade, falar, olha, eu sou muito grata por tudo que você fez por mim, especificamente por isso. Então, com muito trabalho na minha forma de ver, no meu ponto de vista, eu consigo lidar muito bem com isso. Consigo dizer para meus pais, olha, eu amo vocês. Eles têm muito remorso por eu ter saído muito cedo de casa, principalmente a minha mãe. A minha mãe, ela tem remorso até hoje. Hoje ela tá tendo problemas de memória, então na cabeça dela eu ainda tenho aquela idade de quando eu saí de lá. Então ela tem um cuidado muito grande comigo, ela sempre tem essa preocupação de cuidado, porque ela ficou com essa sensação de ter deixado eu sair de casa muito cedo, que não deveria, que eu sofri muito, que realmente sofri demais, passei fome, frio, desprezo, morar na casa dos outros, fiquei assim, fui acolhida por várias famílias, trabalhava e morava no emprego. Teve uma época que eu morei com a minha tia, depois a minha tia foi embora e eu fiquei morando sozinha. Depois morei com a minha prima casou, foi embora e eu continuei morando sozinha. Depois eu arrumei um emprego, trabalhava e morava no emprego, aí eu já estava com 16 para 17 anos, trabalhava e morava no emprego. E essa situação toda de ter saído de casa muito cedo e ter vivido Eu parei de estudar, né, muito cedo, porque com essa vergonha que eu sofri na infância, na pré-adolescência, então eu não tinha coragem de ir para a escola. Eu sentia vergonha, repeti de ano na terceira série. Esse foi assim um bloqueio muito grande na minha vida, porque quando eu repeti de ano, por conta de tudo que aconteceu, acho que aconteceu um pouco antes esse negócio de repetir de ano, mas assim, foi um bloqueio muito grande. Repetir de ano na época era um sinal assim de... Era muito difícil de aceitar, muito difícil. Eu morava em um sítio, na época não tinha força, não tinha luz, não tinha nada. A gente andava a pé 1 hora no sol quente, aquele sol do Nordeste, 1 hora a pé para ir para a escola. Eu entrava 1 hora da tarde na escola. Então eu tinha que sair da minha casa meio-dia. Chegava na escola com o nariz sangrando, dor de cabeça, eu deitava na cadeira a cabeça e dormia, não tinha como estudar. Eu sei que tem mais gente que estudava que conseguia. Eu passei por isso e para mim foi muito difícil. Então, como eu parei de estudar, fui sair de casa depois em seguida e vim para cá, morava e trabalhava no lugar, também não trabalhava, não estudava. Voltei a estudar já no final da adolescência. Voltei, terminei os estudos, fiz técnico, não fiz faculdade, mas gosto de estudar, estudo até hoje. Mas esse tabu de ter reprovado a terceira série, não lembro, foi assim uma fase muito dolorosa, que me bloqueou durante
anos com a sensação de que não era capaz e que eu não tinha capacidade de estudar ou de aprender. Esse foi um bloqueio, um dos maiores bloqueios na minha vida, foi ter repetido de ano, que me travou de uma forma, me limitando em vários sentidos. E eu trabalhei isso e eu guardava isso dentro de mim, porque era uma vergonha falar para alguém que tinha repetido. Então eu tinha uma vergonha imensa de falar para alguém, nossa, eu repeti de ano uma vez. Era como se fosse uma condenação. E quando eu consegui trabalhar isso em mim, falar, isso é normal, diante da minha realidade que eu vivia, então foi libertador. Eu tô compartilhando esse vídeo porque eu sei que vai ajudar muita gente. No sentido de quando você tem um bloqueio na sua cabeça, na sua mente, seja ele de qual for a sua dor, trabalhe essa dor. Quando você consegue falar a sua dor e expor ela deixa de ser um tabu, ela deixa de te amedrontar e você consegue lidar com ela. Hoje, para mim, é libertador, falo com facilidade, tanto de ter saído da casa dos meus pais, de ter repetido de ano, que também era um tabu. Eu tinha vergonha de dizer que não morava com meus pais, sofri preconceito em igrejas, principalmente em igreja. Eu tive uma família muito bondosa que me acolheu. Porém, eu tinha famílias que olhava para mim e falava assim, nossa, se não mora com pai e mãe nessa idade, boa coisa não é. Então eu sofri muito preconceito nesse jeito, nessa forma, discriminação. Foi uma adolescência muito dolorosa. E hoje eu consigo olhar com um olhar diferente e passei por tudo isso. A gente passa por cada dor de uma forma diferente em cada momento da nossa vida. Hoje eu tenho maturidade para entender tudo isso, mas na época doía demais e me fazia sofrer muito. Hoje eu vejo, olho para meus filhos na minha idade e penso, como que a pessoa consegue estar no mundo sozinha nessa idade? Porque a geração, eu não conseguiria deixar ele sair sozinho. Mas cada história e cada ser consegue lidar com a sua dor diferente. E para mim, eu quis compartilhar isso com vocês, a minha dor, que foi trabalhada e hoje essa dor se transformou em liberdade e que eu consigo expressar o meu sentimento para qualquer pessoa. E mais importante de tudo, saber dizer não no momento que precisa. Dizer não no momento que precisa e sem sentir culpado é libertador.